Bom, gente, finalmente estou aqui para gravar o vídeo como prometido, contando um pouco da história do meu primeiro filho, do Nicolas Valentim, que nasceu dia 14 de junho de 2018 e passou aqui comigo 9 dias e faleceu no dia 23, no dia 23 de junho de 2018. Hoje está fazendo 2 anos que o meu filho nasceu. E eu costumo falar que esse mês é o mês do Nicolas, é o mês que as lembranças elas vêm muito intensas. E eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar a minha história com vocês, compartilhar a nossa história, compartilhar o que Deus fez na minha vida. E eu espero que venha edificar a vida de vocês de alguma maneira. Bom, então eu vou começar contando como eu descobri a gravidez, né? Quando eu descobri a gravidez do Nicolas, eu estava num momento bem complicado. Eu e Eduardo, a gente estava se organizando para terminar a reforma da nossa casa, né? A gente tinha começado a reforma e todo mundo sabe que construção é algo caro de se fazer, então todo o nosso investimento era na casa. Ela ainda não tinha sido concluída. Eu estava trabalhando, ele também trabalhava e a gente unia as nossas forças aí para construir o nosso sonho, né? E aí eu estava fazendo um tratamento de cisto e devido a esse tratamento a médica me falou que eu ficasse tranquila, que eu não podia engravidar no momento porque eu estava com cistos e isso impedia uma futura gestação e por isso que eu precisava fazer esse tratamento. Então eu iniciei esse tratamento e antes de terminar o tratamento eu engravidei, né? Então não foi como a médica falou. Eu engravidei e aí eu descobri a gravidez muito tarde, porque eu não menstruava, já fazia mais de 6 meses que a minha menstruação não vinha, então quando eu engravidei ela continuou não vindo e eu não desconfiei de nada. Eu realmente só vim descobrir mesmo que estava grávida, porque o meu corpo começou a dar sinais diferentes, né? E aí eu disse, não, tem alguma coisa estranha comigo, será que eu tô piorando? Será que essa medicação que eu tô tomando pro cisto tá me fazendo ter essas sensações, né? Eu comecei a ficar muito enjoada, eu sentia dor de cabeça, os meus seios começaram a ficar sensíveis demais. E aí foi quando eu fui fazer um exame e descobri que estava grávida, né? Estava grávida do Nicolas. E aí aquela notícia, ela me devastou, porque eu não esperava naquele momento uma gravidez. Nem eu, nem o Eduardo, a gente não esperava. Eu fiquei muito, muito nervosa, eu fiquei com muito medo. Acabou que eu guardei essa notícia para mim e para ele, e a gente passou um tempo até contar a nossa família. E durante esse tempo eu não procurei médico, não procurei ajuda, eu tava com a cabeça tão cheia de coisas que eu não me preocupei com isso no início. Quando eu contei para minha família, todo mundo me apoiou muito, eu tive muito apoio da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, de todo mundo, de todas as minhas primas e amigos, todo mundo ficou muito feliz, né? Embora eu estivesse um pouco triste, um pouco temerosa, mas todo mundo me deu muita força e aí eu comecei a fazer o pré-natal. Eu não tinha plano de saúde na época, comecei a fazer o pré-natal no posto de saúde, próximo à minha casa. Nessa mesma época, porque o posto de saúde estava passando por uma reforma, então a consulta que já estava atrasada se atrasou ainda mais. E aí o pré-natal que já estava atrasado se atrasou ainda mais. Eu me lembro que eu acho que eu só consegui fazer 2 a 3 consultas nesse pré-natal, no posto, né? E aí a consulta normal de pré-natal, fiz ultrações que eu paguei, fui no particular e fiz essas ultrações e estava tudo muito normal. Não tinha nenhuma alteração no feto, eu fiz a transnucal, tudo normal, fiz a morfológica, tudo normal. A gravidez era bem tranquila. Eu não sentia sintomas sérios de enjoo, né? Tem mulher que enjoa demais, eu não senti enjoo. Em nenhuma das 2 gestações eu fiquei muito enjoada. E aí eu continuei fazendo pré-natal e tal, e aí quando eu comecei a chegar, acredito que foi com 15 semanas de gestação, eu comecei com o corrimento. E aí eu relatei isso para a enfermeira e ela falou, não, com gestante normalmente tem corrimento, né?
Mas aquele corrimento ele só piorava e não estava mais um corrimento normal de uma gestante, estava um corrimento muito forte e aquilo começou a me preocupar. Até que esse corrimento começou a vir com sangue e foi quando eu fui a primeira vez na emergência. Quando eu fui a primeira vez na emergência, me examinaram, o colo do útero estava fechado e disseram, olha, o colo do útero está fechado, você vai usar uma pomada, né, para esse corrimento e qualquer coisa você volta. Se você sentir alguma dor, se você sentir um corrimento vivo de sangue, você corra para a maternidade, mas até então não tem muito o que se fazer, certo? Eu me lembro que eu fui 3 vezes a 4 vezes na emergência e sempre era o mesmo diagnóstico. Colo do útero fechado, volta para casa, se piorar, volta para a maternidade. E aí, em uma dessas vezes que eu fui muito maltratada, né? Eu fui com Eduardo e com uma amiga. Chegando lá, eu acabei descobrindo o sexo do meu bebê sem nem querer. A gente pretendia fazer um chá revelação, mas aí não aconteceu. Quando eu cheguei lá, primeiramente a médica ela me tratou super mal. Quando ela me examinou, ela disse que eu não sabia o que era sangue. Ela disse que aquilo ali não era sangue. Ela disse, querida, isso aqui não é sangue. Primeiro, aprenda o que é sangue. Segundo, você é da cidade de Jaboatão. O que você está fazendo em Cabo de Santo Agostinho? Você não pode ser atendida aqui. Você está tomando a vez de outra pessoa. Disse que eu era ridícula de estar ali, porque eu estava tomando a vez de outra pessoa. Que eu não podia ser atendida ali, porque era uma cidade diferente. E que eu teria que aprender o que era sangue, né? E eu disse assim pra ela, mas passe um ultrassom, eu quero ver, eu quero saber como tá meu filho. Não é a primeira vez que eu venho na emergência por conta disso, né? Ontem sangrou, eu quero saber o que tá acontecendo com meu filho. E ela disse, olha, eu vou passar um ultrassom, mas você vai vir amanhã. Eu disse, não, eu quero hoje, eu insisti. E ela disse, tudo bem, eu vou passar, mas eu vou logo avisando que o médico que vai lhe atender não é muito bom não, viu? Então, para quem já tinha sido atendida por ela, eu achei que eu não podia esperar coisa pior. Mas ela tinha razão. Realmente o médico, ele era tão ruim quanto ela. Quando eu fui atendida por ele, eu simplesmente entrei na sala, deitei, aí eu fui comentando o que estava acontecendo comigo. Eu estava sentindo isso, eu estava sentindo aquilo, eu já tive corrimento e tal, e estava sangrando. E ele simplesmente não olhou para mim. O exame foi muito rápido. Quando eu me deitei, ele já foi colocando lá, né? Começou a rodar na minha barriga e fez assim, é homem. E aí eu continuei falando e ele, sexo masculino. Aí eu fiz, o senhor tá falando do meu bebê? Ele disse, sim, é menino. Aí eu fiz assim, sério, doutor? Mas eu não queria saber. Aí ele, você não falou logo? Ele nem meu nome perguntou, gente. Então, assim, eu fiquei arrasada, né? Eu falei assim, eu posso ver? E ele, mas você não vai entender nada. Eu disse, nossa, eu não posso ver, eu não vou entender nada. E aí ele virou o monitor assim muito rápido, eu olhei, quando eu tentei esticar o pescoço para ver, ele já foi desvirando de novo, já tirou, já limpou minha barriga e mandou me levantar e ali eu saí devastada. Eu saí dali devastada. Eu saí dali com mais um sonho frustrado, sabe? Eu saí... Eu não sei nem explicar o que eu senti naquele momento. Eu saí correndo daquele hospital, eu saí pro lado de fora, eu comecei a chorar muito. O Eduardo foi atrás de mim e tentou me acolher, tentou entender o que estava acontecendo, eu não conseguia falar nada. E ali ele começou a chorar junto comigo e disse o que aconteceu, ele me maltratou, o que foi que ele fez, e eu não estava conseguindo nem falar. E aí Eduardo entrou e foi chamar o diretor do hospital e ali a gente fez uma denúncia. Nos agradeceram por estar fazendo aquela denúncia, porque não era a primeira vez que estava acontecendo, né? Não só com a médica, a primeira que me atendeu, como esse médico, que não teve empatia nenhuma por mim, não teve nenhum respeito, sabe? Ele atendia as mães como se não tivesse lidando com pessoas. Uma falta de amor e respeito pelo paciente, uma falta de empatia, sabe? Eu fui muito negligenciada nesse dia, eu fui muito maltratada nesse dia.
E eu saí de lá devastada demais. E chegando em casa, eu tive a ideia de fazer uma surpresa para a família. Já que acabaram com a minha surpresa, eu quis fazer uma surpresa para a família. Ali eu fiz uma brincadeira para descobrir o sexo dele, né? Eu sempre quis que fosse um menino. Eu sempre desejei que fosse um menino, eu sempre desejei o Nicolas. Eu costumo dizer que eu sempre fui mãe dele. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui mãe do Nicolas, porque desde muito pequena que os meus filhos eram Nicolas. Meus bonecos eram meus filhos, o nome dele era Nicolas. E ali eu já sabia, né? É meu Nicolas que tá aqui. Meu Nicolas veio. E ali eu fiz aquela surpresa pra família, todo mundo ficou muito feliz, que era o Nicolas que estava a caminho. E de certa maneira Jesus ele consolou meu coração, né, com aquela brincadeira e me acalmou. O tempo foi passando, eu continuei com os mesmos sintomas, corrimento muito forte, com sangramento, todas as vezes eu ia pra emergência, chegava lá, a mesma coisa. Colo do útero fechado, volta pra casa, toma remédio e tal. Até que chegou um dia que eu não aguentava mais isso. Eu implorei pra médica, eu disse, faça alguma coisa diferente comigo, passa um exame de sangue, passa qualquer coisa, não posso sair daqui do mesmo jeito. Já faz muito tempo que eu tô correndo atrás de emergência pra saber o que tá acontecendo comigo e ninguém faz nada. E ali aquela médica passou um exame de sangue, passou um exame de urina. Gente, um exame de sangue, um exame de urina. Uma coisa tão simples. E ninguém nunca tinha passado pra mim. Né? Aquela médica ela passou e quando os resultados vieram alterados, com certeza. Eu estava com um quadro de infecção urinária muito alto, muito forte. E ali ela me passou a medicação, eu comecei a fazer tratamento com o primeiro antibiótico. Passou os dias, os sintomas continuavam. E ali o remédio o primeiro antibiótico terminou, os sintomas continuaram, eu voltei lá, fiz outro exame e ainda constatava que eu estava com infecção urinária. Fiz o tratamento com o segundo antibiótico. Fiz tratamento com 3 antibióticos diferentes. Na última vez que eu fui na emergência, eu senti muita dor. Eu senti muita dor, muita dor. Eu tava sentindo contrações de verdade. E eu sem entender o que é que tava acontecendo comigo. A gente foi correndo pro IMIP. Chegando lá eu expliquei toda a minha situação, tudo que estava acontecendo desde o início. E ali eles fizeram um exame de ultrassom, né? Viram que o bebê estava bem, o colo do útero estava fechado, mas eu estava com contrações ativas, eu estava em trabalho de parto prematuro extremo, né? Ali eu só tinha 23 semanas de gestação. E ali, para quem não sabe, o protocolo do SUS é que antes das 24 semanas se trata de um aborto espontâneo, ou seja, se uma mulher entrar em trabalho de parto antes de 24 semanas, ela está tendo um aborto espontâneo. A partir de 24 semanas é um parto, então sim, eles podem fazer alguma coisa. Naquele momento ali, diante do protocolo, eles não podiam fazer muita coisa por mim. Porém, uma médica abençoada olhou para mim e disse, Thaís, no seu exame está dizendo que você está com 24 semanas. Não, com 23 semanas. Mas você está com 24 semanas e eu vou salvar seu bebê. Eu vou fazer alguma coisa por você. Fique calma, fique tranquila, essa dor vai passar. Eu vou te dar um remédio agora que essa dor vai passar. E aí a gente vai aplicar uma medicação para que o pulmãozinho do seu bebê ele se desenvolva, caso ele venha a nascer ainda hoje, amanhã ou essa semana. E aí a gente ia ver como é que eu ia me comportar. Quando ela me deu esse remédio, realmente a dor passou em pouquíssimo tempo. E eu tomei a injeção para amadurecer o pulmãozinho dele. Depois disso, eu estabilizei. Então não havia mais motivo de ficar internada. Eles me mandaram para casa, porém eu fiz vários exames e disseram que eu voltasse com 5 dias para pegar o resultado desses exames. Quando eu voltei, foi dia 1 de junho, que foi quando tudo começou, né? Quando eu fiquei internada. Eu não estava sentindo nada. Durante essa semana, eu não tive sangramento, eu não tive corrimento, eu não senti dor, eu não senti mais nada. Para mim estava tudo bem, tinha estabilizado tudo e eu não ia precisar ficar internada, meu bebê estava bem, estava tudo tranquilo.
Passaram os 5 dias, eu fui lá novamente. Eu e Eduardo pegar o resultado do exame. Consegui pegar o resultado do exame, eu cheguei lá por volta das 5 horas da tarde, já no finalzinho, quase que eu não consigo pegar o resultado do exame. E quando eu peguei o resultado do exame, eu fiquei aguardando para mostrar para o médico, né? Fui atendida, ele viu que o exame estava normal, deu negativo. Eu não estava mais com infecção urinária. Porém, eles foram me examinar mais uma vez. E viram que o colo do útero estava fechado, mas desconfiaram de presença de líquido amniótico no canal vaginal. Quando desconfiaram disso, passaram a ultrassom. E já ficou todo mundo meio tenso, assim, eu sem entender direito o que estava acontecendo. E eu perguntei, doutor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, meu exame deu negativo, mas o que está acontecendo? Ele falou, olha, eu estou desconfiando de presença de líquido amniótico. E nós vamos verificar isso para ver se você está com redução de líquido. Quando eu fiz o exame de ultrassom, não deu outra. Eu estava com redução de líquido. E aí a médica falou para mim assim, Thaís, você vai ficar internada e pode aguardar que você só vai sair daqui agora com seu bebê. O seu caso é muito sério, você tá perdendo líquido, você só tá com 25 semanas, então você vai ter que ficar aqui por um bom tempo agora. E ali meu mundo caiu. Meu mundo caiu, eu comecei a chorar, eu não entendi direito o que estava acontecendo, eu fiquei me perguntando, meu Deus, quanto tempo que eu vou ter que ficar aqui nesse hospital internada. Eu fiquei arrasada demais. E aí eu liguei pra minha mãe e falei pra ela, mãe, eu vou ter que ficar aqui. Vão me internar. E a médica me falou que eu só saio daqui com meu bebê no colo. E pra uma gestante de 25 semanas, hein, eu tinha um caminho muito longo pela frente ainda. Eu me lembro que eu disse pra mãe, mãe, não tem leito. Eu não tenho onde ficar. Essa noite eu vou dormir numa cadeira. E ali a minha mãe orou. E quando foi no outro dia de manhã, liberaram um leito pra mim. Tinha mulheres ali que fazia 4 a 5 dias que estavam aguardando um leito. Pra você ver o poder da oração. De manhã eu fui encaminhada pro leito. Quando eu entrei naquela sala, eu vi aquelas 2 mulheres que estavam ali. Eram em 3 comigo. Minha cama era do cantinho. Eu olhei para aquela cama e disse, Senhor, deixe-me aqui. Eu só preciso que o Espírito Santo fique aqui comigo todos os dias. E cuide de mim, cuide do meu filho. E todos os dias eu sentia fortemente a presença de Deus naquele quarto. Nós louvávamos naquele quarto, nós orávamos ao Senhor pelos nossos bebês. Eu vi mulheres entrando e saindo, eu vi mulheres perdendo seus bebês. E eu ainda não entendia direito o que estava acontecendo. Era muito forte estar ali. Era muito forte. Eu passei por vários exames, sabe? Todos os dias eram 3 vezes que me examinavam, exames invasivos. E o IMIP é um hospital escola, né? São muitos residentes, muitos doutorandos. E ali eram muitos médicos em cima de mim, porque o meu caso era um caso que não tinha explicação. Eu estava com 25 semanas, com um quadro de infecção, mas a minha clínica não apresentava infecção, porque eu não tinha febre, eu não tinha nada, eu estava me sentindo muito bem. Porém, os meus exames davam todos alterados, o bebê estava bem, mas eu tinha uma bolsa-rota que não era confirmada, né? Bolsa-rota é o rompimento da bolsa. Não estava confirmado aquilo, porque eu perdia líquido de uma maneira que ninguém explicava, porque eu não sentia esse líquido sair de mim. Os dias foram passando, todos os dias eu tinha vários exames para fazer. Todos os dias pela manhã, a médica entrava com a maquinazinha, que eu esqueci o nome agora, para escutar o coraçãozinho do meu bebê. E aquele momento era um momento muito forte para mim. Quando ela entrava naquela sala com aqueles amantes, e eu vou escutar agora o coraçãozinho dele. E ali eu escutava o coração dele, tava batendo, tava tudo bem. E a gente conversava muito. Eu dizia, aguenta mamãe, aguenta firme. Não vem agora.
Eu sabia que era muito perigoso para ele nascer naquele momento. E eu só pedia para Deus todos os dias, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Teve um dia que eu comecei a sentir muita dor novamente. Eu comecei a sentir as contrações fortes demais. E ali eu desci, né, para a sala de parto. E ali eu desci para a sala de parto e fiquei lá. Eu vi alguns bebês nascerem. Fiquei esperando para ver o que estava acontecendo comigo. O médico decidiu que ia me dar mais uma vez o remédio para cessar aquele trabalho de parto. Eu tomei o remédio e aliviou as dores. Eu voltei pro quarto. Mais uma vez o Nicolas não nasceu naquele dia. Até que chegou o momento que a médica me falou: Thaís, a gente não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo com você. Seus exames estão alterados. Você tem um quadro de infecção que na sua clínica não mostra bem. Você não tá tendo febre. Você tá perdendo tampão. Então teu corpo tá fazendo com que o teu bebê venha ao mundo. A gente precisa respeitar isso. Eu não posso mais te dar medicação para parar esse trabalho de parto, porque quando o efeito da medicação passa, o teu corpo volta a trabalhar para que esse bebê ele venha a nascer. A gente sabe que é perigoso para ele nascer agora, a gente quer que ele permaneça aí. E o que a gente puder fazer para que ele permaneça, a gente vai fazer. Porém, a gente não pode prejudicar você, a gente não pode prejudicar teu corpo para deixar ele aí. A gente precisa cuidar de você. Então, essa medicação, ela tá te fazendo mal. Essa medicação, ela tá prejudicando tua saúde e a gente não pode deixar com que isso aconteça. No momento, eu chorei muito. Eu disse pra ela que eu podia tomar, eu aguento, eu sou forte, eu consigo. Se for pro bem dele, pode continuar me dando a medicação, mas esse não era o protocolo do hospital. Eles não podiam mais me dar a medicação e eu teria realmente que estar ali somente esperando o tempo do Nicolas nascer. Quando pararam de me dar a medicação, com 3 dias, eu entrei em trabalho de parto ativo. Eu já tinha perdido todo o tampão que eu tinha para perder. E ali eu passei a madrugada inteira em trabalho de parto. Eu e o Eduardo, a gente passou por isso junto. Passei a noite inteira deitada na cama. Eu gemia muito de dor. Foi um trabalho de parto muito difícil. Eu não queria chamar ninguém, eu queria somente estar eu, ele e o Eduardo ali. Eu vomitei bastante. Eu pedi para chamar o médico 2 vezes. Na primeira vez, quando ela me examinou, ela disse: olha, você está em trabalho de parto. E a gente está só esperando o momento para você descer para a sala. Você quer descer agora? Eu disse: não, eu quero ficar aqui mais um pouco. Na segunda vez, quando eu chamei, o Nicolas, ele já estava no canal da vagina já para nascer. Ele estava sentadinho. E aí eu desci. Quando eu desci, a médica falou assim: deixa ela aí no canto. Daqui a pouco a gente leva ela para a sala. E aí a enfermeira muito bondosa fez: mas se trata de um bebê de 26 semanas. Ela só tá com 26 semanas e 4 dias. Se ele nascer aqui, ele vai morrer. E aí a enfermeira fez: então vamos liberar uma sala para ela. Me levaram na cadeira de roda para a sala, eu deitei na banqueta, tiraram minha roupa. Tava sentindo muita dor, o parto foi normal. O Nicolas, ele era muito engraçadinho. Ele tava sentadinho e aí ele vinha de bumbum. Mas aí, por ele ser um bebê pequeno, prematuro, ele botou o pezinho pro lado de fora. Voltou com o pé. E aí ele virou na minha barriga. Ele virou na minha barriga e botou o braço pra fora. E naquele momento ela disse: agora ela vai ter que passar por uma cesariana. Não tem como esse bebê nascer dessa maneira. Quando ela falou aquilo, eu disse: Jesus, eu não quero passar por uma cesariana. Eu não quero, Senhor. Eu não quero passar por uma cesariana. Eu não quero que cortem minha barriga. Eu quero que meu bebê nasça naturalmente. Se for para ele nascer agora, eu quero que ele venha da forma mais natural possível, Deus. Naquele momento, o Nicolas, ele voltou o braço para dentro. A médica teve que fazer uma manobra para ajudar ele a fazer isso, porque de qualquer maneira, para fazer o parto ou cesáreo ou normal, ela teria que colocar o bracinho dele de volta. E depois que ela fez isso, eu senti uma dor muito forte e ele nasceu. Quando ele nasceu, ele chorou, ele respirou.
Ele surpreendeu a todo mundo naquela sala. Quando estava perto dele nascer, a médica me falou assim: Thaís, o seu bebê ele vai nascer, você sabe que ele é prematuro, ele pode nascer sem respirar, ele pode nascer sem viver. A gente não tem vaga na UTI para ele, a gente não tem vaga na UTI nem aqui no IMIP, nem em nenhum hospital. Ele já está na lista de espera, porém, se ele precisar de um respirador agora, não vai ter. Então, antes do meu filho nascer, eu já estava escutando que ele podia nascer e morrer naquela mesma hora. Mas ali eu orei ao Senhor e disse: Deus, permite com que eu conheça meu filho, permite com que eu consiga pegar nele, permite com que ele consiga sentir o meu amor por ele. E o Nicolas nasceu chorando. Aquele chorinho bem levezinho, aquele chorinho, parecia um gatinho miando. Ele nasceu respirando, ele nasceu bem. E foi para a incubadora. Levaram o Nicolas para a UTI neonatal, porém ele ficou na parte dos bebês que estavam em situações melhores, mas não era um local adequado para ele, porque ele só tinha 26 semanas e 4 dias. Ele teria que ficar numa UTI intensiva, mesmo sem precisar de um respirador, mas não tinha vaga. Eu passei por uma curetagem, fiquei mais de 9 horas deitada sem poder ver meu filho. Eu só consegui ver o Nicolas à noite, ele nasceu, era 7h26 da manhã, eu só consegui ver o Nicolas, era mais de 9 horas da noite. Eu fui até aquela UTI, eu não tinha visto meu filho direito, eu só tinha visto uma foto que Eduardo me mostrou. Quando eu cheguei lá na porta da UTI, eu olhei, eu vi ele de longe, eu disse: meu filho é aquele ali. Quando cheguei próximo à incubadora, que eu falei: mamãe, o coração dele bateu muito forte. E eu conseguia ver a saturação dele subindo. E ali eu falei com meu filho. Ele nasceu medindo 35 centímetros e pesando 1 kg, 118 gramas. Para um bebê de 6 meses, ele era grande. E ali ele tinha uma boa expectativa de vida. Fizeram vários exames, ele não tinha pego a infecção que eu estava, foi confirmado que eu estava com infecção. Essa infecção ela estava querendo invadir a bolsa, né, onde o bebê estava, e aí o meu corpo fez com que o bebê saísse, para que ele não pegasse essa infecção. Ele nasceu bem, ele nasceu saudável, ele nasceu forte, ele não precisou em momento nenhum de respirador, ele ficou com um supapozinho, e ali com 3 dias o Nicolas começou a respirar sozinho. Eu podia ver o milagre da vida acontecer ali na minha frente. Ele abria os olhinhos e olhava pra mim, e quando eu falava com ele, ele parecia responder. Eu pegava na mãozinha dele, ele apertava com muita força. E eu cantava pra ele. Ele não podia mamar, porque ele era muito novinho, ele não sabia ainda. E ali eu tinha que ordenhar pra dar o leitinho pra ele. Todos os dias eu tava lá, eu passei 4 dias ainda internada depois que ele nasceu. Depois eu tive alta e ele não. Eu tive que voltar pra casa e foi o dia mais difícil da minha vida. Eu voltei pra casa sem meu filho. Ele ficou na UTI, eu vim pra casa, literalmente sem coração. Meu coração tinha ficado lá no hospital e todos os dias eu ia lá. Eu acordava, ia pro hospital, ficava lá com ele e depois voltava pra casa. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria voltado pra casa nenhum dia. Eu teria ficado com ele 24 horas. Mas eu não posso mudar isso. Eu tenho consciência de que eu consegui fazer o que eu pude por ele. Eu fiz o meu melhor, eu fiz tudo que eu podia fazer como humana. Eu orava todos os dias pelo meu filho, pedindo para que o Senhor tirasse ele dali, para que o Senhor fizesse ele crescer forte, saudável. O Senhor me deu a alegria de poder vê-lo sem respirador nenhum. O Senhor me deu a alegria de poder ver ele fazer xixi, de poder ver ele sorrir para mim. Se passaram 9 dias. Eu fui naquele dia 23. No dia 22 de junho,
fizeram um chá de fralda para o Nicolas na igreja. Eu sou muito grata por essas pessoas, muito grata por todo o amor que eu recebi naquele dia. Estavam todos ali, sabe, por ele. Ele não estava, ele estava no hospital, mas todos estavam lá por ele. E aquele dia foi muito especial para mim. Eu agradeço muito a todo mundo que pôde me dar amor naquele dia e me dar apoio. E no outro dia, foi o dia que Deus escolheu para recolher o Nicolas mais uma vez e levar ele de volta para o céu. Eu fui para o hospital normal, eu e Eduardo. Chegando lá, eu chegava sempre no hospital com muita pressa para ver ele. Eu andava sem olhar para os lados, sem olhar para o chão. O meu foco era chegar lá perto dele logo, o mais rápido possível. E assim que eu entrei naquela UTI, que eu olhei para ele, eu falei com ele, eu conversei com ele: mamãe chegou, mamãe tá aqui, como foi tua noite? Eu percebi que ele tava diferente, eu percebi que ele tava molinho. E aí eu comentei com o técnico, era um sábado, era um sábado. Eu comentei com o técnico, ele tá molinho, ele tá diferente. Ele: não, mãe, prematuro é assim mesmo, prematuro dorme muito, prematuro é bem assim. Mas eu conhecia o meu filho, eu conhecia o jeito como ele estava se comportando, e a cada dia ele vinha evoluindo mais. E naquele dia ele estava diferente, eu percebi. Eu fiquei um tempo lá com ele, eu e Eduardo, e aí a gente precisou sair, porque teve intercorrências lá na sala. Depois a gente voltou mais uma vez. Eu precisei ordenhar para ele. Às 6 horas da noite, eu fui ordenhar para ele. E o Eduardo ficou lá com ele. Quando eu voltei, com o leitinho na mão, a saturação dele começou a baixar e eu chamei o técnico e disse: moço, a saturação dele tá baixando muito, ele não tá normal. O técnico pegou ele nas mãos, assim, levantou, ele tava bem molinho. Ele correu, chamou a médica. E ali a médica examinou ele e falou pra gente: olha, liberou agora uma vaga na UTI, eu vou passar ele para lá porque talvez será necessário entubá-lo. Ele esqueceu de respirar 2 vezes e eu vou ficar observando, vou colocar o CPAP novamente. Ele já estava respirando sozinho, teve que voltar a colocar aquele CPAP e vou resolver para encaminhar ele para UTI, né? Para se caso for, ele será entubado. E ali eles foram, colocaram esse papo nele. A gente foi lá, continuou com ele, conversando: aguenta firme, mamãe tá aqui, papai tá aqui, vai dar tudo certo. E ali ele passou mal mais uma vez, mesmo com esse papo. Ele passou mal e foi no momento que levaram ele pra UTI, pra ser entubado. Eu não pude entrar na sala, eu só conseguia ver dos vidros. Aquele horário era o horário que as mães estavam lá para ordenhar, então eu já conhecia várias mães, todas muito preocupadas comigo e eu tentando passar força para elas, porque o meu filho era o que estava mais evoluindo dentre das mulheres que eu conhecia. O meu filho não tinha problema nenhum, ele não tinha infecção nenhuma, ele não tinha nada, então elas acabavam tendo esperança em ver ele. Mas quando elas viram meu filho daquele jeito, que estava tão bem e de repente estava acontecendo isso, elas começaram a pensar: ah, meu Deus, e o meu filho? Sabe? Então eu saí dali daquela sala em respeito àquelas mulheres. Eu precisava ficar sozinha. Eu saí e fui chorar sozinha, eu e o Senhor. Eu sentei lá no chão do corredor e eu chorava muito, chorava muito, chorava muito. Só dizia: Deus, deixa ele aqui comigo, Senhor, deixa ele aqui comigo. Eu preciso que ele fique aqui comigo. O tempo passou muito rápido nessa noite. Tudo aconteceu muito rápido. Estavam impedindo a gente de entrar na sala e ele estava piorando. Quando a médica me chamou, ela me chamou juntamente com o Eduardo e disse: Thaís, o seu bebê, ele não tá voltando, ele não tá reagindo. A gente tá fazendo tudo o que pode.
Tinha uns 6 profissionais ali em cima dele. A gente tá fazendo tudo que pode. Ele já teve 2 paradas cardíacas e provavelmente ele terá outra. Eu não sei se ele vai conseguir suportar. Tá sendo muito pra ele. Ele tá tendo um choque séptico. E a gente tá fazendo de tudo pra retroceder isso, mas a gente não tá conseguindo. Se não tivesse liberado a vaga da UTI aqui, ele já teria vindo a óbito. E ali naquele momento eu disse: doutora, faça a sua parte. Faça a sua parte, vá pra lá, que eu vou fazer a minha, que é orar. Ela voltou pra perto dele e eu fiquei olhando do vidro até que chegou um momento que eu não suportei mais estar vendo aquilo. Eles estavam fazendo processo de ressuscitação nele. E naquele processo eu via o corpinho dele lutar pra viver. E ali eu saí mais uma vez. Dali de dentro eu não estava conseguindo suportar ver aquilo. Quando ele se estabilizou, chegou a hora de trocar o plantão. Eu fiquei no vidro esperando para voltar para falar com ele. Demorou muito para me deixarem entrar lá. Quando eu consegui entrar, eu peguei na mãozinha dele e eu disse: filho, a mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui e eu quero que você seja forte e valente. Mas se você estiver cansado, você pode ir, você pode descansar. Que a mamãe não vai ficar triste. Me pediram para sair da sala. Eu fiquei lá fora olhando ele do vidro. Até que ele começou a passar mal mais uma vez. E ali eu saí daquela UTI. Eu desci com o elevador e fui lá para baixo, para uma praça que tinha. E foi naquele momento que eu liguei para minha mãe e disse: mãe, ele tá passando muito mal, eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que tá acontecendo. E ela disse: ore, minha filha, se ajoelhe, ora, peça ao Senhor para que ele fique aqui com você, que eu tô indo para aí. E aí a minha mãe veio com alguns amigos. Eu pedi pro Eduardo ficar subindo e descendo toda hora, para que ele visse como é que ele tava, que eu não tava me suportando estar olhando ele daquela maneira. E o Eduardo descia com muita esperança, dizendo: ele tá melhorando, ele tá melhorando. Ele tá melhorando. Ela disse que ele tá melhorando, mas eu sentia que ele não tava melhorando. Até que chegou uma hora que uma técnica desceu e chamou a gente, disse: olha, a médica tá chamando vocês para ficar um pouquinho com ele. Naquele momento eu segurei bem forte a mão do Eduardo e subi. Quando a gente chegou lá, a gente sentou e a médica disse: Thaís, ele lutou muito. Ele lutou muito. Ele teve 4 paradas cardíacas e ele voltou das 4. Mas ele não resistiu. E eu lembro de perguntar pra ela: mas o coração dele tá batendo? E ela disse que não. E ali eu me derramei. Eu não consigo explicar o que eu senti naquele momento. O Eduardo, ele ficou fora de si. E eu tentava controlar ele. Eu saí daquela sala, perguntei se eu podia ver ele. Ela disse que sim. Eu disse: mas eu tenho que ir agora, eu não consigo ir agora, eu posso esperar um pouco? Ela disse: pode sim, no seu tempo. Eu saí da sala, quando eu saí eu encontrei minha mãe com alguns amigos ali, eu abracei ela e eu disse: mãe, ele se foi. Ele se foi. E ali nós choramos muito juntos, nos acolheram, passou o tempo e eu fui me despedir do meu filho. Quando eu entrei naquela sala eu pedi pra ficar sozinha, ela disse que não podia. Eu mesma abri a incubadora, eu mesma peguei ele e abracei. Eu
Eu abracei, eu dei muito beijinho nele. Eu pedi a Deus para que ressuscitasse meu filho. Eu pedi para que ele me levasse no lugar dele. E ali eu beijei o corpinho dele todo. Devolvi ele para a incubadora e saí da sala. Depois eu fui mais uma vez com o Eduardo. O Eduardo também se despediu dele, abraçou. A minha mãe foi vê-lo. E ali a gente se despediu dele e voltou para casa, porque no outro dia aconteceu o velório. Organizaram tudo, a gente não tinha condições de organizar nada. O velório foi no domingo, dia 24. E por volta das 4 horas da tarde, eu escolhi uma roupinha para ele. Eu troquei ele pela última vez, eu senti que eu precisava fazer aquilo. Eu escolhi uma roupinha, eu deixei ele bem bonitinho para devolver pro Senhor. E eu só consegui agradecer a Deus por ter conhecido ele, por ter tido a dádiva de ser mãe dele. O velório aconteceu e a gente voltou para casa, deixando lá nosso coração. Quando esse dia acabou, parecia que tinha levado toda a minha vida junto com ele. Eu vivi dias de lutos intensos. Eu vivi dias sem dormir. Eu não dormia, eu não comia, eu não conversava, eu não falava. Passei diversas noites acordada, olhando para o nada. Eu entrei ali num luto intenso, num luto muito intenso. E o Espírito Santo começou a me tirar dali, começou a me puxar dali. Mesmo com todos os meus questionamentos, o Espírito Santo estava comigo 24 horas. E eu agradeço ao Senhor que hoje essa dor, ela continua sendo ressignificada na minha vida. Eu sempre escrevi muito aqui no Instagram falando sobre eles, falando sobre essa dor, falando sobre o luto que tem que ser vivido, sobre o respeito com as mães de anjo, né? A gente precisa ressignificar a nossa dor. O luto, ele precisa ser vivido. O luto, ele precisa ser respeitado. Não importa o tempo que o seu filho passou com você, não importa se foi natimorto, não importa se foi um aborto espontâneo. A partir do momento que você recebe aquele positivo, você já é mãe. Você sempre será mãe. Mesmo se Deus ele determinar um tempo aqui na Terra e esse tempo for muito curto, mas você sempre será mãe. Muitas pessoas acham que eu engravidei do Theo planejando, mas não foi assim. O Theo também foi uma surpresa do Senhor na minha vida. O Theo, ele veio como um arco-íris para colorir, sabe? Tudo. Ele é a minha vida, ele é tudo que eu precisava. Ele é o sonho que eu não sabia que tinha. O Senhor, ele me presenteou com o Theo no momento mais difícil da minha vida. Eu vivi uma gestação de muito medo, mas o Senhor, ele me surpreendeu. Hoje eu amo ser mãe. Hoje eu me identifico muito com esse papel de mãe, uma coisa que eu achava que era surreal para mim. E eu agradeço ao Senhor, eu agradeço a vocês que me acompanham, que me deram muita força. Eu recebi muita força, gente. Eu recebi força demais da minha família, dos meus amigos. Eu aprendi muita coisa. O Nicolas, ele continua sendo meu filho. Eu creio que a gente ainda vai se reencontrar naquele grande dia. E hoje eu sou mãe de 2. Eu sou mãe de um anjo. E sou mãe do meu lindo Theo, do meu arco-íris, do meu bebezinho que veio para mudar a minha vida.
Eu agradeço a todo mundo que vai ver essa história. E compartilha com uma mãezinha que perdeu um bebê, compartilha com uma mãezinha que tá passando por isso, para que ela possa se fortalecer, ela possa ver que sim, tudo passa, que sim, essa dor ela pode ser ressignificada, que ela não precisa esquecer o filho dela, ela não precisa parar de falar sobre isso, ela não precisa parar de falar sobre o filho, ela precisa sim voltar a olhar para o sol, ela precisa sim voltar a viver, porque a vida não para e não é isso que o Senhor quer para nossa vida. Para tudo Deus tem um propósito e o propósito do Nicolas na minha vida ele vai ser cumprido pro resto da minha vida. Sabe, eu ainda tenho muita coisa para ressignificar em relação a tudo isso, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu agradeço ao Senhor e agradeço a toda a minha família, agradeço a todos os meus amigos, a todo mundo que ficou comigo nesse momento difícil da minha vida. E agradeço a vocês também. Um beijo e obrigada.